Capítulo 908 Velho amigo. A quantidade de experiência recompensada era quase a mesma de sua missão de lutar contra o tirano. Completar todos os objetivos rendeu a ele mais de 20 bilhões de experiência, e esse era basicamente o padrão quando se deparava com uma tarefa além do grau A. Conteúdo patrocinado. Com a adição de ativos políticos, a experiência real de Anxiao quase dobrou e suas economias aumentaram bastante. Fora isso, ele também recebeu um ponto lendário e um cartão de invocação de personagem. Underline, 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 underline. Ponto lendário do campo estelar. Anel estelar despedaçado, batalha com o Imperador Dragão. Sua batalha com o Imperador Dragão será adicionada aos seus registros de batalha e sua reputação será transmitida. Cartão de invocação de personagem Dragon Emperor Amis, Force Field Dragon Body. Seu corpo será coberto com um campo de força, e você terá durabilidade de escudo adicional equivalente a 300.000 HP e mais 3.000 de defesa. O escudo se regenera a uma velocidade de 30.000 por segundo, e se o escudo for quebrado, haverá um tempo de espera de 10 segundos antes que ele se recupere. Ao mesmo tempo, cada ataque corpo a corpo traz cerca de 20.000 a 26.000 pontos de dano físico adicional. Quando há um teste de julgamento STR mais 1.500 pontos. Duração, 30 minutos. Usos, 03. Underline, 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 underline. Um efeito bastante forte. Deve ser útil durante o combate corpo a corpo. Anxiao assentiu e desligou a interface. Depois de limpar o campo de batalha, o dragão flutuante retornou à sua base principal e Anxiao o seguiu. O campo de batalha usado para o SPAR não estava muito longe do planeta Aquamarine e não precisou de muito tempo para voltar. A Floating Dragon Island logo alcançou o planeta Aquamarine e se posicionou no espaço sideral. Naves espaciais podiam ser vistas subindo e descendo para o planeta azul. No momento, o planeta Aquamarine havia se integrado à sociedade interestelar, e as oportunidades de desenvolvimento trazidas pelos grupos financeiros também ajudaram a civilização a progredir rapidamente. Agora também tinha a aparência de uma cidade galáctica. Depois de retornar à sua cidade natal, Anxiao lentamente examinou as mudanças no planeta Aquamarine e depois de pensar sobre isso, convidou Amis para acompanhá-lo. Embora Amis não se importasse muito com sua perda na superfície, Anxiao precisava remover qualquer negatividade e manter seu relacionamento como aliados. Ele aproveitaria essa chance para interagir adequadamente com ela, solidificar seu relacionamento e reduzir o atrito ao mínimo. Amis olhava para o planeta Aquamarine todos os dias, mas raramente descia para visitar pessoalmente a cidade da superfície. Com seu convite, Amis obviamente não rejeitou. New Western Capital estava situada em uma das 6 nações originais, Star Dragon. A Black Star City de Bennett era onde a subbase do exército Black Star estava situada e também o núcleo político da Federação Planet Aquamarine. Ele continuou a se expandir no deserto Cars original, atraiu inúmeras pessoas e há muito se tornou saturado. Mais tarde, porque os grupos financeiros decidiram focar sua atenção em outras cidades que não eram tão controladas. Muitas outras cidades econômicas e financeiras foram criadas em torno dela, e a nova capital ocidental se desenvolveu rapidamente, chegando ao ranking das cidades de primeiro nível do planeta Água Marinha. Passava um pouco do meio-dia e a luz do sol forte injetava vitalidade na cidade. As ruas movimentadas estavam cheias de gente e as vozes clamavam. Não havia apenas nativos, mas também muitos cidadãos galácticos. Com veículos antigravitacionais, o transporte público transportava as pessoas de maneira ordenada pela rede de trilhos aéreos da cidade. Esta era uma imagem de paz. Anxiao e Amis esconderam sua presença e aura, não deixando ninguém descobrir sua presença. Os dois caminharam lado a lado pelas ruas, observando a situação enquanto conversavam. 2 crianças se perseguindo passaram correndo por Anxiao, um sorriso despreocupado estampado em seus rostos. Conteúdo patrocinado. Anxiao manteve seu olhar e falou emocionalmente.
Com o desastre da mutação por quase uma década, as pessoas no planeta Aquamarine também saíram das sombras, abraçando sua nova vida e produzindo uma nova geração. Esse tipo de sentimento é realmente bom. Este é o resultado do seu esforço. Você está sentindo uma sensação de realização? Amy sorriu. Só um pouco. Anxiao não era tão humilde. Em primeiro lugar, ele salvou seu planeta-mãe puramente pelos benefícios dos jogadores do Planet Aquamarine. Mas vendo os resultados agora, ele estava bastante satisfeito. Ninguém desgostava de belas cenas. Durante o desastre da mutação, uma vez você me convidou para ver seu planeta-mãe e naquela época, senti que estava cheio de desespero e desesperança. As pessoas estavam confusas sobre o futuro e não sabiam se poderiam sobreviver amanhã. No entanto, agora é outro extremo. Ames balançou a cabeça. Foi você quem deu uma nova vida ao planeta. Então estima-se que eu seja provavelmente o ponto de virada na história, haha. Anxiao riu. Ao interagir com as pessoas de quem era mais próximo, ele não podia ser tão humilde. Enquanto caminhavam e conversavam, chegaram sem saber a área central. Prédios altos agrupados em torno das áreas como pombos esperando por comida. Este lugar costumava ser o antigo local da Torre Dragonhor em Star Dragon. Tinha sido remodelado num novo, que foi construído por um grupo financeiro. Vendo todos esses edifícios, os passos de Anxiao pararam quando as memórias surgiram, e ele não pôde deixar de ter uma sensação de distanciamento deste mundo. Neste momento, Ames parecia ter visto algo e puxado a manga de Anxiao enquanto ela perguntava: Ei, o que é essa loja? Virando-se para onde ela estava olhando, ele viu uma loja do outro lado da rua com a placa Black Star Heritage Exhibition Hall escrita na tabuleta. Eu na verdade me tornei uma relíquia cultural. Não faz nem 2 décadas. Anxiao sentiu vontade de vomitar. No entanto, sua curiosidade o dominou e ele se aproximou com Ames. As portas automáticas de vidro se abriram quando eles se aproximaram e eles entraram no salão de exposições. Eles viram que havia várias vitrines de vidro com vários objetos dentro. No entanto, todo o salão parecia frio e vazio, sem uma única pessoa presente. Havia um balcão na porta com uma placa erguida e o preço da passagem anotado. Uma mulher sentada atrás do balcão parecia ser uma balconista com a parte superior do corpo deitada na mesa cochilando. Ela nem ouviu os dois entrarem. Com sua visão além do grau A, Anxiao olhou para dentro da loja e viu instantaneamente o que estava dentro das vitrines. Sua boca se contorceu. Que tipo de bobagem é essa? O salão de exposições estava cheio de todo tipo de coisas bagunçadas, como Chair That Black Star Has Senton Slippers Black Star Has Vor e Bread That Black Star Has Bitten. Havia até um que dizia, assento do vaso sanitário que a estrela negra sentou. Anxiao jurou que nunca tinha visto o banheiro na vitrine. Ames piscou algumas vezes, apontando para uma das caixas, e perguntou curiosamente, você realmente gostava de usar fraldas no passado? Você é quem gosta. Conteúdo patrocinado. Quem não os usava quando eram bebês? Ames abriu as mãos enquanto retrucava. Suas vozes acordaram a balconista do balcão, e ela levantou a cabeça, esfregando os olhos sonolenta antes de se mostrar na frente deles enquanto bocejava. Este é um estabelecimento pequeno, por isso não aceitamos zenas como moeda. Um bilhete requer 400 pontos de credibilidade Aquamarine. Posso explicar a história por trás de cada artefato se você estiver interessado. A mulher finalmente percebeu suas aparências depois que ela bocejou, e sua boca, que não havia fechado, ficou aberta assim enquanto ela revelava uma expressão chocada. Anxiao originalmente queria questionar de onde vieram esses artefatos culturais, mas depois de olhar para a aparência dela, ele de repente sentiu que ela parecia um pouco familiar. Espere um minuto. Antes que ele terminasse de falar, a mulher de repente se agitou e abriu bem os braços, como se quisesse abraçá-lo. Mas assim que ela entrou na pose, seu rosto congelou como se ela tivesse pensado em algo, e todo o seu corpo parou no meio da ação. No instante seguinte, ela abaixou as mãos e sua expressão ficou tensa, como se ela não soubesse onde colocar as mãos. Ela perguntou timidamente, não, Excelência Black Star, você ainda se lembra de mim? Anxiao franziu a testa ligeiramente enquanto olhava atentamente para a mulher. Havia rugas finas ao redor de seus olhos e ela parecia um pouco velha, mas ainda tinha seus encantos femininos e provavelmente tinha sido extremamente bonita quando jovem. Ela ainda mantinha uma boa figura.
Mas sob o escrutínio de um Beyond Grade A, esse tipo de beleza não tinha nenhum apelo atraente. A cada avanço, era uma sublimação do nível de vida. No nível além do grau A, podia-se ver os mínimos detalhes, e a maioria das criaturas estava coberta de sujeira nos olhos de um além do grau A. Somente outros que estavam no nível além da série A pareceriam não contaminados por sujeira e poeira. Anxiao examinou os rostos em sua memória e combinou com um deles. Ele disse em um tom surpreso: "Você é Li Yalin?" A mulher na frente dele era na verdade sua colega quando ele trabalhava como agente em Star Dragon. Vendo que Anxiao a reconheceu, Li Yalin ficou muito feliz e acenou com a cabeça como uma galinha bicando milho. Isso mesmo, isso mesmo. Você realmente ainda se lembra de mim. É mais difícil para mim esquecer as coisas do que lembrar agora, explicou Anxiao. Acontece que você ainda está vivo. Achei que você tivesse morrido no desastre da mutação. Já que você estava vivo, por que não foi ao exército Black Star para me encontrar? Só sobrevivi por sorte e mais tarde, quando as 6 nações foram dissolvidas por você, também perdi meu emprego e recebi a indenização. Eu não queria mais lutar, então não fui até você. Comprei uma casa aqui e abri este salão de exposições. Ela de repente se lembrou de todas as bobagens ao redor deles e soltou um sorriso estranho. Eu peguei todas essas coisas no mercado de pulgas e as comercializei como coisas que você já usou antes. Sem escolha, a vida é difícil. Relaxe, não vou criar problemas para você. Ao ver um velho amigo, o humor de Anxiao estava muito bom. Velho amigo? Ames de repente falou. Sim, um velho camarada há mais de 20 anos. Anxiao assentiu. Conteúdo patrocinado. Como Li Yalin concentrou toda a sua atenção em Anxiao, ela não notou Ames. Ela retrucou e fez uma reverência. Para não notar Sua Excelência Imperador Dragão, me desculpe. Por favor, me perdoe. Amy sorriu quando ela sentiu. Já somos velhos amigos. Não há necessidade de ser tão educado. Anxiao acenou com as mãos. Como posso? Li Yalin ficou um pouco envergonhado. Você é um personagem tão famoso agora. Com mais de 20 anos, sua amiga já havia atingido um patamar que jamais alcançaria e era uma grande personagem planetária que apareceu nos noticiários. Li Yalin teve que resistir ao impulso de abraçá-lo depois de pensar na distância entre eles. Anxiao também notou esse ponto e não pôde deixar de suspirar que o status de alguém realmente diferenciava as pessoas. Depois de pensar por um tempo, ele sorriu de repente. Agora, pensando bem, parece que devo dinheiro a você. Li Yalin fez uma pausa antes de acenar com as mãos. Isso foi há tanto tempo. Você não precisa se preocupar com isso. Tarde demais, já transferido. Anxiao a cortou. Jin. De dentro da sala veio o som de um ping do comunicador. Ei, eu não te disse o número da minha conta. Como você sabia? Li Yalin ficou surpresa e pegou seu comunicador. Depois de olhar, ela congelou em estado de choque. E isto? 1 milhão de ienas, o suficiente para compensar os juros acumulados por mais de 20 anos. Anxiao sorriu e sentiu que estava irradiando a aura de um rico perdulário. É muito. Li Yalin estava desamparado. Isso não é nem uma grande quantia para mim, no máximo uma mesada. Você pode ficar tranquilo e não se preocupar com a vida no futuro. Anxiao olhou ao redor e tossiu secamente. Então, encontre um tempo para fechar esta loja. Ames não pôde deixar de começar a rir. Você parece aqueles piratas galácticos que me pagaram uma taxa de proteção no passado. Ninguém vai pensar que você é mudo se não falar. Anxiao cuspiu de volta. Vendo Li Yalin ainda parado ali com uma expressão estupefata, Anxiao olhou em volta e pegou um papel e uma caneta atrás do balcão, anotando o número do comunicador e passando para ela. Conteúdo patrocinado. Da próxima vez, se você tiver problemas, me ligue. Você pode vir me encontrar a qualquer momento. Li Yalin lentamente recuperou o juízo e dobrou solenemente o papel antes de responder em tom sério. Obrigado. Não há necessidade. O dinheiro é uma questão pequena. Não é sobre isso. Li Yalin respirou fundo antes de se curvar. Estou agradecendo por tudo que você fez por todo o planeta Aquamarine, por todas as pessoas que você salvou, inclusive eu. Eu não tive a chance de te dizer isso anteriormente. Você sempre será o herói em meu coração. Ames também sorriu com isso e brincou. E eu? Você também é a heroína do meu coração. Li Yalin curvou-se apressadamente para ela também.
Nesse momento, alguns outros convidados entraram, e vendo a cena, ficaram um pouco surpresos antes de exclamar de repente: Vossa Excelência Estrela Negra, meu Deus, é mesmo ele! Todos correram para frente com expressões animadas. Entre 100 aquarianos, provavelmente apenas um não saberia como era Anchial. Uma parte deles se beneficiou da estátua dele situada em Black Star City, enquanto a outra se beneficiou dos livros didáticos. Eu posso tirar uma foto com você? Um deles pegou seu comunicador com entusiasmo. Claro! Anchial sorriu. De qualquer forma, ele não tinha nada para fazer, então demorar um pouco não importava. Enquanto tiravam fotos com Anchial, a confusão atraiu mais pessoas que começaram a formar uma fila em frente à barraca. O minúsculo salão de exposições ficou lotado e extremamente barulhento, como se houvesse um fametim lá dentro. Anchial não recusou ninguém e tirou fotos com todos os felizes cidadãos do planeta Aquamarine. As luzes piscavam continuamente e as fotos do grupo eram postadas constantemente na rede social do Planet Aquamarine. A aparição de seu salvador se espalhou rapidamente e atraiu inúmeras pessoas para este local. Ao lado, Ames olhou para Anchial e como ele foi recebido por todos, e a admiração em seus olhos era aparente. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Ao sair do salão de exposições, Anchial voltou para encontrar Lee e Alien para compensar o abraço inacabado. Naquele momento, não havia diferença de status entre eles, apenas um reencontro de amizade. Conteúdo patrocinado. 20 anos se passaram assim, e seu primeiro grupo de amigos teve suas próprias experiências pessoais. Todos tinham a liberdade de fazer suas próprias escolhas e ele não interferiria. Assim, depois de pagar sua dívida, ele não disse mais nada a Lee e Alien. Depois de se despedir, Anchial e Ames passaram mais 10 dias visitando as principais cidades do planeta Aquamarine. Quando eram vistos, muitas pessoas corriam para tirar fotos com eles. Isso aconteceu até que eles se encontraram com Bennett. Como havia uma infinidade de fotos postadas nas redes sociais, Bennett sabia que Anchial com certeza iria até ele e apenas esperou, sem incomodá-lo desta vez. Como Anchial e Ames tinham um relacionamento cooperativo com o planeta Aquamarine, Bennett também se preparou para encontrar os dois. Depois que terminaram de discutir os assuntos formais, Bennett não pôde deixar de perguntar sobre Nero. Anchial contou a Bennett sobre a pesada carga de estudos de Nero, mas isso garantiu a Bennett que Anchial valorizava muito Nero e estava interessado em prepará-lo. Depois de terminar o trabalho de inspeção no planeta Aquamarine, Anchial voltou para o dragão flutuante, com a intenção de entrar furtivamente na adega de Aesop para pegar um pouco de Void Dragon Wine para compartilhar com Ila, mas foi previsto por Aesop, que mudou sua cama e banheiro para a adega guardando-a com sua vida. Assim, ele só poderia retornar ao quartel-general de mãos vazias. Em seu palácio, Ames observou a espaçonave voar em direção ao horizonte e soltou um suspiro, murmurando para si mesma: não posso mais ser preguiçosa. Ao retornar ao quartel-general, a primeira coisa que fez foi procurar por Fade e Nero e após molestá-los, foi para seu quarto coletar a recompensa aleatória de sua missão. Underline, 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 underline. Você recebeu um sorteio de recompensa aleatória de uma das habilidades de Ames, habilidade Talento. Alerta: Ames é um Esper, parte das habilidades possíveis foram ajustadas automaticamente para sua classe. Conteúdo patrocinado. Randomização completa. Selecione uma das 5 opções abaixo como recompensa. 1. Pure Bloodline Talent. Melhorar o talento racial até certo ponto. Não pode ser quantificado devido aos talentos individuais serem diferentes. 2. Aura de Charme Avançado. Talento, mais 120% chá. 3. Zelador das Estrelas Habilidade. Habilidade passiva que é acionada aleatoriamente. Um será favorecido pelas estrelas e obterá um status de Strong Luck, mais 90% LUK. Dura 15 dias. 4.
Ativar potencial, habilidade, libere o potencial de alguém, mais 10 a 15% de ataque e mais 200% de taxa de crit. A energia é continuamente consumida neste estado. 5. Pulsos heróicos, talento. Você tem uma força de pulso assustadora, um corpo forte e uma vigorosa atividade celular. À medida que o nível geral do seu personagem aumenta, seu STR, EOND e ataque aumentarão. LV1 100. Cada 10 níveis darão mais 30 STR, mais 15 END e mais 0,6% de aumento no ataque. LV101 200. Cada 10 níveis darão mais 45 STR, mais 25 END e mais 0,9% de aumento no ataque. LV201 e acima. Cada 10 níveis darão mais 60 STR, mais 35 END e mais 1,2% de aumento no ataque. Underline, 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 underline. Uau! Jackpot! Os olhos de Anxiao brilharam. Fading e Nero foram realmente suas estrelas da sorte, permitindo-lhe receber todas as recompensas decentes. Conteúdo patrocinado. O bônus de Advanced Charm Aura era bastante impressionante, e qualquer talento com a palavra Advanced não seria ruim, mas a demanda de Anxiao por Charme não era alta. Guardião das Estrelas era uma habilidade poderosa, e seu bônus de sorte era alto, mas ele não exigia isso e além disso, com um ponto de sorte básica, não importa quão grande fosse o bônus, ainda seria o mesmo. Ativar potencial era uma habilidade prática que aumentaria a produção de alguém, mas faltava em comparação com as outras duas. Anxiao favoreceu particularmente a linhagem pura, já que era uma habilidade rara de aumentar o talento racial, bem como os pulsos heróicos, já que era um talento do tipo de crescimento. No entanto, havia apenas uma recompensa que poderia ser escolhida, então, depois de ponderar por um tempo, Anxiao tomou a decisão. Underline, 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 underline. Você foi premiado com o talento Heróis Vris. Estados adicionais atuais aplicados. Mais 1230 STR, mais 680 END, mais 24,6 de aumento no ataque. Underline, 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 underline. Ele favoreceu mais esse tipo de talento em crescimento, pois era estável, forte e cheio de potencial. Em contraste, o efeito de A Pure Bloodline era muito incerto e com base na habilidade de Ames, os bônus desse talento deveriam ser limitados. Além disso, seu talento racial sofreria uma melhora toda vez que ele passasse por uma evolução de raça. Ele não faltou nessa área. Além disso, sua principal força de combate era seu exército mecânico, e o talento racial só poderia ser aplicado ao seu verdadeiro corpo de hospedeiro mecânico. Atualmente, ele só tinha as habilidades Superhuman e Supreme Power, aumentando diretamente seu ataque, o que já trazia uma dimensão totalmente diferente de força de ataque. Então a habilidade Heróis Vris, que aumentava diretamente a força de alguém, era rara. Conteúdo patrocinado. Anxiao olhou para seus atributos com satisfação antes de desligar o painel e inclinar a cabeça para considerar a situação atual. No momento são os estágios intermediários da versão. O ambiente externo pode ser considerado pacífico e as três civilizações precisam de tempo para acabar com suas contradições entre si. Eu também estabeleci minha posição. E não deve haver grandes eventos durante este tempo. Posso focar no meu desenvolvimento estável até o final da versão. No ano passado, Anxiao aumentou drasticamente o poder da organização, fazendo-a subir rapidamente. Agora era hora de digerir lentamente as várias conquistas que ele havia conquistado, como a maior atenção que a dinastia tinha sobre ele, o poder de dissuasão que ele tinha e os lucros dos totens evolucionários. O exército precisa ser discreto e digerir nossos frutos de vitória, consolidando nossos negócios enquanto aguardamos a próxima oportunidade de desenvolvimento. Em seu plano, a próxima oportunidade seria o fim da primeira fase do desenvolvimento do Flickering World. A dinastia havia permitido a ele uma parte do território interno,
e esse seria o momento de desenvolver vigorosamente sua civilização mecânica, bem como a raça do espírito negro. Ao mesmo tempo, essa também foi a oportunidade de aproveitar a vantagem da versão 4.0. Seria o momento em que o serviço global seria aberto e os jogadores dos principais campos estelares se reuniriam e começariam a guerra de facções. Seria também a época em que nasceria a quarta calamidade, o câncer do universo. Era inevitável que os jogadores causassem problemas na próxima versão. Assim, seria uma grande vantagem para ele e para os jogadores do exército Black Star garantir um local dentro da área de serviço global. Naquela época, o Black Star Army, como a maior facção de jogadores no Shattered Star Ring, não seria capaz de evitar o envolvimento na batalha entre os jogadores. Havia vantagens e desvantagens, mas não havia como evitar a tempestade. Os jogadores do Shattered Star Ring experimentaram muitas coisas na versão 3.0. Desde a guerra secreta desde o início, até o comandante avançando para Beyond Grade A aliança com a Crimson Dynasty e até mesmo a exploração no Flickering World e a batalha do Planet Lighthouse. Ainda havia o conflito civil da civilização Gulal, que ainda não havia terminado. Anxiao estimou que com o tempo restante, o Shattered Star Ring provavelmente não teria nenhum evento importante acontecendo. Então ele poderia usar esse tempo para descansar, lutar contra a Igreja Arcana e depois God o cansou. Seria bom para ele aproveitar esse período para absorver a experiência dos jogadores e reconstruir seu exército mecânico. Fazia menos de 2 anos desde que ele se tornou um mecânico além do grau A, e seu exército mecânico ainda não havia atingido o nível de Manizon. Muito menos para Manizon, seu exército ainda era muito pequeno em comparação com os outros mecânicos além da Série A. Farei uma agricultura discreta e não sairei por aí para causar problemas. Conteúdo patrocinado. Sob a direção estratégica de Anxiao, o exército Black Star desacelerou temporariamente seu desenvolvimento e voltou-se para dentro para se estabilizar, consolidando sua escala e negócios atuais. A transação do totem evolucionário provocou repercussões no universo, com muitas civilizações decidindo alcançar um relacionamento cooperativo com a dinastia de várias maneiras, a fim de obter a qualificação para comprar o totem evolucionário. A dinastia Carmesim ganhou influência política sem precedentes e Anxiao ganhou um grande número de clientes de várias civilizações. Isso resultou em uma abundância de fundos, alcançando uma situação vantajosa para ambas as partes. Esse tipo de monopólio gerou inveja e insatisfação entre os grupos financeiros, mas foi lamentável. Com a dinastia Carmesim como apoiadora e o status do exército Black Star como um tirano local no Shattered Star Ring, ninguém ousou provocá-los. Por outro lado, devido a seus problemas anteriores, as 3 civilizações optaram por reduzir conscientemente o atrito entre si. Assim, a Igreja Arcana e a Federação da Luz optaram por esperar e ver os efeitos do totem evolucionário. Devido às suas ações pacíficas, o ambiente galáctico tornou-se estável novamente. O impacto da Crimson Tide, que durou mais de 10 anos, também desapareceu gradualmente. A divisão da Fallen Ark também se estabeleceu gradualmente. Alguns criminosos foram presos pelas 3 civilizações, enquanto outros foram se juntar a outras organizações criminosas em outros campos estelares, e alguns se tornaram mercenários. As sobras foram reintegradas por outras pessoas e continuaram a agir como Fallen Ark. Seu líder parecia ser Fakizen, o outrora deputado de God. A nova Fallen Ark encolheu drasticamente de tamanho e entrou em um estado inativo, agindo discretamente. Quanto aos jogadores do exército Black Star, eles estavam focados em 2 eventos, a exploração do Flickering World e a guerra da civilização Gulal. Eles ajudaram o Partido Pioneiro a ocupar mais terras passo a passo, expulsando o partido do antigo imperador. Sua influência na guerra estava crescendo e eles nunca se cansavam da guerra. Sob esse ambiente pacífico, mais de 1 ano se passou em silêncio. A versão 3.0 finalmente entrou nos estágios finais. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Conteúdo patrocinado. Capítulo 910 Engenharia Mecânica Definitiva. A antepara de metal do navio de guerra estava cheia de sulcos e buracos, e suas linhas de energia expostas estavam seriamente danificadas, constantemente lançando faíscas. A cabine parecia ter experimentado uma batalha feroz,
onde as chamas estalavam e cresciam por dentro, e o chão estava coberto pelos corpos quebrados dos membros da tripulação. Conteúdo patrocinado. Um grupo de guerreiros vestindo armadura corporal completa carregava armas de energia para examinar os corpos e sempre que encontravam um sobrevivente disparavam. Os tripulantes mortos eram todos Rock Sprites, uma raça mais velha com pele áspera e amarelada, uma altura média de cerca de 3 metros e coberta de pelos. Embora fossem feitos de carne e osso, eles tinham uma pele naturalmente sólida como rocha e eram bons em descobrir minérios raros. Com seus recursos de metal, eles eram uma civilização relativamente poderosa no nível do sistema estelar no Mar dos Espíritos Estelares. Os uniformes de todos os tripulantes traziam o símbolo de sua civilização, comprovando que se tratava de uma unidade regular pertencente à sua civilização oficial. No entanto, foi atacado e toda a tripulação foi aniquilada. No final deste encouraçado havia uma enorme porta metálica de armazém e neste momento, o líder dos atacantes ficou em frente à porta fechada do armazém e pegou uma ferramenta especializada para decifrar o código. O dispositivo em forma de disco foi pressionado no painel de operação da porta e um bip de alta frequência soou. Zumbido. No instante seguinte, a porta tocou alto e liberou as fechaduras, abrindo-se lentamente. O líder entrou e viu centenas de totens evolucionários cuidadosamente organizados no armazém. Nós temos a mercadoria. Limpe e traga-os de volta. As pessoas assentiram com satisfação, acenando com as mãos enquanto traziam seus subordinados. Os Rock Sprites haviam comprado um lote de totens evolutivos do exército Black Star, e quando essa notícia vazou, seus atacantes armaram uma emboscada, com o objetivo de arrebatar esses totens evolutivos. Para ser capaz de limpar os guardas de uma civilização de nível de sistema estelar tão facilmente, obviamente não era um pequeno grupo de bandidos. Esses atacantes também eram mercenários interestelares, mas sua natureza era diferente. Os mercenários foram separados em 3 tipos: mercenários regulares registrados na Mercenary Alliance, como Black Star Army, mercenários independentes, que não são registrados, e o último pertencia a mercenários do mercado negro, que trabalhavam para abastecer o mercado negro galáctico. Black Jobs referia-se a trabalhos criminosos que violavam a lei interestelar, e estes eram normalmente publicados apenas no mercado negro. Eles incluíram saques, sequestros e assassinatos de funcionários. Os mercenários do mercado negro geralmente eram criminosos. Na verdade, a maioria das pessoas na indústria eram originalmente criminosos procurados. Esse grupo de invasores pertencia a um grupo de mercenários do mercado negro que era uma das principais organizações do mercado negro, a Blind Gold Organization. A Blind Gold Organization era um grupo de mercenários do mercado negro que operava em torno do Sea of Star Spirits, Ancient Star Desert e Primeval Star River, e o paradeiro de seus membros, naves espaciais e bases eram mantidos em segredo. Seu estilo de ação também era discreto, o que fazia com que seu tamanho exato fosse um segredo, mas obviamente era um gigante poder conduzir negócios em 3 campos estelares diferentes. Ao mesmo tempo, a Blind Gold Organization também era um dos escalões superiores do mercado negro. Conteúdo patrocinado. Onde quer que houvesse controles para o comércio, existiriam mercados negros que continuariam a se reproduzir e eventualmente formariam uma enorme cadeia. Havia também diferentes níveis dentro de um mercado negro, diferenciados pela região e escopo do negócio. Do nível planetário aos sistemas estelares e aos campos estelares, aumentando lentamente em escopo até o nível mais alto, que era o mercado negro galáctico que praticamente dominava todos os outros mercados negros. E esse mercado negro do mais alto nível sabia fazer fortuna, senão não teriam se dado o nome de mercado negro galáctico. Aqueles que não fizeram isso ainda podem pensar que é um termo e não uma organização real. Claro, nem todos os mercados negros independentes seguiram as ordens do mercado negro galáctico, assim como alguns hooligans não sabiam quem era o chefão de seu submundo. O mercado negro galáctico era enorme e seus negócios cobriam todo o universo. Sempre houve algumas civilizações que desejavam obter certa tecnologia restrita e recorreriam ao mercado negro. Assim, todos fecharam os olhos para suas ações, que serviram de disfarce para ela. O mercado negro galáctico também atuou como uma plataforma de comunicação para uma enorme sociedade do submundo.
No entanto, nem todos os criminosos existiam para serem maus, um grande número estava nisso apenas pelos benefícios, então eles também exigiam ordem e credibilidade, e exigiam que alguém formulasse regras para eles. Portanto, os administradores do mercado negro galáctico surgiram, com representantes dos mercenários, organizações de inteligência, contrabando, produção de contrabando e outras indústrias cinzentas. A Blind Gold Organization era um dos administradores do mercado negro, e eles eram equivalentes a um dos tiranos do submundo. The Fallen Ark não era um administrador do mercado negro, já que os administradores normalmente ficavam do lado do Lawful Evil. Eles também não gostavam de ES God, que era um mal caótico. Embora ambos fossem forças criminosas, eles não pertenciam ao mesmo lado. Depois que Fallen Ark se desfez, a Blind Gold Organization aceitou um grande número de criminosos e os ajudou a conseguir um novo emprego. Um oficial veio para o lado do líder, e vendo seus subordinados levarem os totens evolucionários, ele não pôde deixar de sorrir. O preço do totem evolucionário no mercado negro é extremamente alto agora. Tanto quanto eu sei, existem muitas civilizações que estão comprando secretamente. Quanto você acha que podemos conseguir se engolirmos este lote? Nem pense nisso. Isso é o que nosso empregador deseja e nosso trabalho é entregá-lo. Para pensar em engolir a mercadoria, você está pensando que viveu muito tempo. O líder balançou a cabeça. Após 1 ano e meio de vendas, o negócio do totem evolutivo basicamente se estabilizou. Algumas civilizações que dependiam da Federação da Luz, bem como da Igreja Arcana, não poderiam ter um relacionamento com a dinastia Carmesim e, portanto, só poderiam começar a se mover agora. Ninguém havia esquecido os registros de batalha do Black Star 1 ano e meio atrás, então a dificuldade de roubar as espaçonaves do exército Black Star era muito alta. Como tal, eles visavam as outras organizações que transportavam os totens evolutivos, focando nas civilizações que os compraram. Como isso violava as leis do Galaxy, os mercenários do mercado negro representados pela Blind Gold Organization agora eram úteis. O totem evolucionário era quase inestimável no mercado negro e sempre em falta. Depois de roubar os totens evolutivos dos Rock Sprites, eles destruíram a nave completamente antes de partir. Nos últimos meses, essas cenas aconteceram muitas vezes em vários cantos do universo. Conteúdo patrocinado. Outro comprador foi roubado no meio do caminho? Dentro de seu escritório na sede do exército Black Star, Anxial fechou os fóruns de jogadores, olhando para a projeção de longa distância de Sylvia enquanto franzia a testa. Sim, se contarmos os Rock Sprites, então já existem 13 civilizações do sistema estelar que foram roubadas. Milhares de totens evolucionários já apareceram no mercado negro. Onde isso aconteceu? Mar de espíritos estelares. A identidade dos assaltantes é desconhecida, e o julgamento preliminar aponta para que ele esteja sob as mesmas organizações que os anteriores. Anxial coçou o queixo. Preste atenção ao mercado negro. Se não houver totens evolutivos no mercado negro por algum tempo, devem ser os mercenários do mercado negro. Eles costumam entregar as coisas para seus empregadores. Mestre, precisamos lidar com esse problema? Não precisa se importar. Não sou responsável pelo pós-venda. Se eles podem proteger o que compraram, não é problema meu. Claro, se eles escolherem contratar minhas tropas de maquinário, então seria um problema diferente. Anxial acenou com a mão. O que a tribo Rock Sprite disse? Eles estão esperando que você dê a ele outro lote? Dar? Não comprar? Isso mesmo. Eles sabem que o totem evolucionário tem um custo básico baixo e não estão dispostos a comprar outro lote com custos altos. Então esperam que você possa enviar um lote para eles. Você também sabe que os Sprites da Rocha são diretos com suas palavras. Sylvia deu de ombros impotente. Diga a eles que não dirijo uma empresa de seguros. Se quiserem comprar, podem comprar outro lote. Não existe lote de reposição. Isso é uma questão de princípios. Anxial balançou a cabeça. Se ele concordasse com isso, quem sabe se alguma civilização escolheria um método de roubar-se para obter uma substituição. Ele não faria nada que lhe trouxesse prejuízo. Esse tipo de coisa era difícil de prever. Pode haver civilizações que chegam a acordos privados com outras civilizações que não eram próximas da dinastia, ajudando-as indiretamente a comprar esses totens evolutivos. Além disso, Anxial não se importava com o roubo dos totens evolucionários.
Quanto mais eles fossem roubados, mais ele venderia, e um mercado maior ajudaria a aliviar a pressão sobre ele. De qualquer forma, ele não estava perdendo dinheiro nesse ritmo. Conteúdo patrocinado. O único problema seria a dinastia, não ele. Contanto que não atingisse o lado do exército Black Star, ele realmente não se importava. Entendido, vou retransmitir a mensagem para eles. Sylvia então desligou a projeção. Anxial cuspiu um suspiro, recostando-se na cadeira enquanto ponderava. No último ano e meio, o exército Black Star gradualmente se estabilizou e consolidou seus negócios e operações. Eles vinham se desenvolvendo bem. Seu estilo de fazer as coisas era finalmente semelhante ao de um mecânico. Ele ficou em casa para construir maquinário e expandir sua legião enquanto seu exército mecânico saía para acumular missões para obter recompensas aleatórias, usando-as para comprar suas cartas de conclusão de missão. Sua reserva de experiência também se acumulou lentamente, e uma parte de seus pontos de potencial acumulados foi usada para atualizar seus conhecimentos finais. Durante este período, ele obteve seu 5º conhecimento supremo, Engenharia Mecânica Suprema, da dinastia por 6.000 pontos de contribuição. Esse conhecimento estava relacionado à fabricação de máquinas, melhorando muito a tecnologia de fabricação e a capacidade da linha de produção. Ele também desbloqueou um grande número de plantas, dando a ele o talento de Ultimate Manufacturer, bem como uma habilidade, Inspirational Creation. O efeito do Ultimate Manufacturer foi simples e prático, aumentando o desempenho básico de seu maquinário em 25 a 30%, bem como sua velocidade de produção em 300 a 500%. Obviamente, esse era o talento necessário para criar um número explosivo de soldados. Quanto à criação inspirada, era uma habilidade inativa. A condição de ativação era para Ultimate Mechanical Engineering, atingir o nível máximo de 5. Seu efeito era combinar um número ilimitado de projetos em qualquer combinação para passar pelo refinamento do projeto, criando novos projetos aprimorados ou mesclados. Também era possível escolher configurações avançadas, como focar em certos aspectos, como ataque ou defesa, que eram mais estáveis do que projetos aleatórios. Aumentar o nível dessa habilidade só precisava de experiência. Um oceano de experiência. Para jogadores que não conseguiam alterar seus projetos manualmente, essa habilidade era semelhante à mágica, mas Anxial poderia melhorar seus próprios projetos. Então essa habilidade não era muito útil. No entanto, não era completamente inútil, pois tinha um papel insubstituível. A criação inspirada teve uma pequena chance de sintetizar os projetos dos tesouros universais e era a única maneira de um mecânico criar equipamentos dourados. No momento, Anxial possuía 2 tesouros universais, mas definitivamente não reclamaria de ter mais. Só que sintetizar um tesouro universal não era tão fácil, pois não era como apostar em projetos. Não havia combinação fixa e mesmo que 2 pessoas combinassem os mesmos projetos, o projeto final sintetizado ainda seria diferente devido à randomização. Em sua vida anterior, havia jogadores que realmente criaram plantas do tesouro universal, mas havia 2 problemas com isso. A primeira foi que não divulgaram a combinação, e a segunda, nenhuma das plantas era para mecânica. Os pré-requisitos eram muito rígidos e basicamente não havia possibilidade de fabricá-lo abaixo do nível além do grau A. Então muitos jogadores nem conseguiam satisfazer os pré-requisitos. Assim, Anxial colocou temporariamente criação inspiradora no fundo de sua mente. Até mesmo atingir o nível máximo para Engenharia Mecânica Suprema exigia muitos pontos em potencial e, embora ele tivesse uma grande reserva de experiência, tentar sintetizar o projeto de um tesouro universal significaria menos experiência em outras áreas, principalmente porque ele precisava deixar uma reserva durante o período de atualização da versão. Assim, ele não ousou desperdiçar sua experiência. Conteúdo patrocinado. A situação geral na Guerra Civil Golau também havia se estabilizado e eles estavam progredindo passo a passo. Não houve problemas no processo, pois o Partido Pioneiro estava prestes a saborear os frutos da vitória. No entanto, a atenção dos jogadores já havia se voltado para a Pro League. Por causa do aumento de jogadores, a popularidade da Pro League desta versão também aumentou, atraindo muita atenção. Desta vez, eles foram separados de forma semelhante nas 9 principais regiões, e o cronograma já havia passado por um ajuste fino. Por exemplo, as eliminatórias começaram mais cedo,
permitindo mais tempo e permitindo que mais jogadores participassem da Pro League. Ao mesmo tempo, isso também permitiu que eles decidissem a cota de coringa, bem como a lista da temporada regular da Pro League. Anchial acabou de assistir ao vídeo das eliminatórias nos fóruns, apreciando as estranhas travessuras e idiotices dos jogadores. Durante a competição oficial, além das batalhas de sobrevivência no ringue, em grupo, individual e em equipe, haveria 3 tipos de batalhas especiais adicionados. O primeiro foi Capture the Flag, que era gratuito para todos, e cada jogador seria ressuscitado indefinidamente. O vencedor seria decidido por pontos gerais. O segundo seria um jogo de masmorras em equipe, onde muitas equipes entrariam na mesma masmorra e desafiariam missões para ganhar pontos. O último seria o jogo de sobrevivência. Assim como seu nome, competia em qual time sobreviveria por mais tempo na masmorra, o que também era referido pelos jogadores em sua vida passada como a competição para ver quem conseguia segurar o xixi por mais tempo. A forma competitiva foi muito mais rica desta vez, e o objetivo da Pro League era aumentar a competitividade e o interesse dos jogadores. O objetivo de adicionar as batalhas de masmorras também era atrair mais jogadores PvE. As regras desta Pro League também foram muito mais rígidas, com uma lista de itens proibidos sendo lançada. Não fora de suas expectativas, o Black Star Army Badge Evolution foi colocado no topo da lista. Os jogadores do exército Black Star não se importaram muito com isso, já que todos em sua facção poderiam usá-lo, mas os clubes em outros campos estelares deram um suspiro de alívio. Este equipamento era muito poderoso, e se todos os Shattered Star Ring tivessem um em suas mãos, eles poderiam simplesmente admitir a derrota. No entanto, Anchial não achou que esse fosse o motivo. Ele acreditava que, como as aberrações eram muito feias, seria fácil assustar as mulheres. Se alguém fosse feio, eles não teriam direitos. Que ditado preciso! Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 911 Abertura da Pro League. O Black Star Army Badge Evolution era uma ferramenta divina para completar missões e masmorras. Além deste item, havia vários itens dentro de cada região que foram banidos. Conteúdo patrocinado. As eliminatórias estão quase no fim e a abertura da Pro League está próxima. Anchial esfregou os dedos antes de reabrir os fóruns, navegando pelas informações das eliminatórias. Todos os jogadores eram elegíveis para as eliminatórias. Após 3 versões, já eram muitos os jogadores contratados para a terceira temporada da Pro League. Eles estavam competindo por 40 vagas de equipe e 64 vagas em torneios individuais durante esta temporada regular, então a competição foi acirrada. O ditado, cada versão tem sua própria geração de deuses, era apropriado. Com a tecnologia de compressão, a classe mecânica que originalmente era mais fraca passou a subir na versão 3.0. Seu recorde médio na equipe e nos jogos individuais também melhorou significativamente. Isso foi especialmente verdade para as partidas individuais. A mecânica que originalmente era limitada nos individuais agora brilhava nas eliminatórias. Sua classificação foi reavaliada como uma profissão T1-1. A capacidade de combate de um mecânico começou a brilhar. Infelizmente consumia muito dinheiro e os jogadores finalmente experimentaram esse feliz problema. Em todas as regiões de competição, as mecânicas mais poderosas vieram do Shattered Star Ring, que se tornou um recurso lá. O exército Black Star era de fato um dos melhores campos para mecânicos. Junto com a ascensão da profissão de mecânico, muitos azarões também apareceram. No entanto, isso não incluiu Maple Moon como na vida anterior de Anchial, já que ela só participou da Pro League pela primeira vez na versão 3.0 naquela época. Nesta vida, ela havia participado da Pro League anterior e até terminou na década de 30, então o efeito foi diferente. Por causa de seu bom relacionamento com Frenzied Sword, River Valley ofereceu a ela um ramo de oliveira desde o início e optou por contratá-la antes do início da Pro League. Assim, Maple Moon não era considerado um jogador livre agora, mas sim parte dos jogadores profissionais. Conteúdo patrocinado.
Independentemente de seus atributos de personagem, equipamento ou habilidades, Maplemoon estava um nível acima de sua vida anterior, e ela ganhou firmemente um lugar entre os 64 primeiros na categoria individual, permitindo que ela se qualificasse para a Pro League. O que vale a pena mencionar é que os clubes australianos e russos baseados em Shattered Star Ring tentaram enviar alguns de seus jogadores para formar um time para participar das eliminatórias, para tentar eliminar os times mais fortes da China. Embora isso não tenha sido considerado terceirização, ainda gerou muita insatisfação entre os players chineses. Seus próprios jogadores profissionais permanecem em suas regiões para jogar, mas você realmente enviou alguns rufiões para tentar fazer uma cena? E você ousa dizer que é um grande clube? Você é realmente como uma criança. As seleções australiana e russa foram fortemente visadas pelos jogadores chineses por não serem jogadores profissionais e acabaram sendo eliminadas rapidamente. Durante as eliminatórias, os candidatos às eliminatórias de cada região já estavam decididos, e a Pro League seria o palco deles. Assim, um grande número de jogadores estava analisando o desempenho desses jogadores nas eliminatórias e postando seus vídeos de análise. Anxiao também estava profundamente absorto nisso, pois havia recebido tratamento semelhante. Depois de percorrer os fóruns por um tempo, uma nova postagem apareceu de repente e foi empurrada para o topo, atraindo a atenção de Anxiao. Uma olhada disse a ele que este era um novo episódio do Galaxy Teams, que era a promoção final para a abertura da Pro League. Conteúdo patrocinado. Isso era algo que nosso grande mecânico sempre mantinha sob controle, então ele entrou imediatamente. Olá jogadores, aqui é o Galaxy Teams, dedicado a compartilhar informações de jogos em primeira mão. Sua carreira no jogo é nossa principal prioridade, cumprimentou o apresentador. Agora que as eliminatórias estão prestes a terminar, começa a contagem regressiva para a Pro League, disse a anfitriã. Hoje temos a honra de convidar vários jogadores profissionais dos clubes do Shattered Star Ring para uma entrevista. Por favor, dê a eles uma salva de palmas. Palmas e aplausos tocados ao fundo. Todos entraram online e ficaram de frente para a câmera, apresentando-se. Bem-vindos a todos no Galaxy Teams, disse a apresentadora. Em nome da maioria dos jogadores, parabenizo vocês pela classificação na Pro League. Temos muitos rostos novos nesta versão, e muitos dizem que esta versão é aquela em que os azarões vão brilhar. Deixe-me perguntar a esses jogadores primeiro, o que você acha? O anfitrião começou a entrevistar um lote de recém-chegados. Todos eles eram rostos familiares para Anxiao. Em sua vida anterior, esses recém-chegados eram pessoas que surgiram na versão 3.0, e um número considerável posteriormente ingressou como jogadores profissionais, tornando-se jogadores importantes ou mesmo os craques de seus respectivos times. Seus status futuros eram equivalentes a Li Jie e ao Tian. Olhando para todos esses jovens do grupo, Anxiao gostou dessa nova perspectiva. Depois de entrevistar os estreantes, foi a vez dos jogadores profissionais. Esta entrevista foi o destaque, e as equipes entrevistadas foram Long Sky, Dynasty e River Valley. Altian, Rei Almirante e Espada Frenética, os três capitães. Você alcançou uma excelente classificação internacional na liga anterior. Agora que a terceira Pro League está prestes a começar, você sente alguma pressão? Conteúdo patrocinado. Espada Frenética assentiu. A pressão é real. Quanto melhores os resultados, mais olhos estarão em você. Um pequeno erro será ampliado infinitamente, mas é aí que temos mais motivação. Temos um novato em potencial, Maplemoon, e o time é bom, então estamos confiantes em ir mais longe na competição e conquistar maiores glórias. Isso é ótimo e desejamos tudo de bom a River Valley. Que tal Long Sky e Dynasty? Como campeão e segundo vice-campeão, que objetivos você tem e onde espera terminar? Temos apenas um objetivo, defender o campeonato, respondeu Altian. Qualquer outra coisa é considerada regressiva. O Rei Almirante sorriu. Coincidentemente, nosso único objetivo é obter o campeonato. Parece que ambos os capitães estão confiantes e desejam conquistar a posição de campeão para a China. A anfitriã terminou rapidamente quando o cheiro de pólvora ficou pesado. Depois de terminar este episódio, Anxiao olhou para as respostas dos jogadores. Se você lamber até o fim, você consegue tudo. Conseguimos 3 das 8 vagas nas quartas de final na última versão. Se não fosse pelo fato de que a dinastia teve azar e lutou 2 vezes com o povo do nosso país, talvez até a posição de vice-campeão fosse nossa.
Twin Lotus on Ice tem, o que seria chamado de equipe de batalha forte. Carrinho de pão, temos grandes chances de defender nosso título. Nesta versão, a profissão de mecânico aumentou acentuadamente por causa do exército Black Star, e nossa profissão de mecânico é a mais poderosa. Essa é a nossa vantagem e nossa classificação geral com certeza será melhor. Com pessoas otimistas, seria melhor que houvesse quem falasse mal delas, e por menores que fossem, sua existência não poderia ser acobertada. Conteúdo patrocinado. Retroceder. Você pode parar de se vangloriar? Eles tiveram sorte e conseguiram um campeonato, e agora são todos arrogantes. Hehe, nem sei se eles podem chegar às quartas de final. Pai de Dudu. Eu realmente acho revoltante que eles coloquem esses jogadores profissionais em um pedestal. Não entendo o que há de tão bom neles. Percorrendo todos os comentários, Anxiao não pôde deixar de levantar o polegar para dentro. Essas pessoas são realmente boas em incitar o ódio. Alguns dias depois, a cerimônia de abertura aconteceu conforme programado, e o momento tão esperado pelos jogadores finalmente chegou, levando os fóruns à loucura. Antes do início oficial da competição, o número de espectadores no canal de transmissão ao vivo disparou. Anxiao, que estava na sede, também abriu os fóruns para assistir à batalha de abertura. T1 igual tanque principal, T2 igual tanque secundário e assim por diante. O autor mencionou isso muito cedo em sua série. Então isso deve estar avaliando o mecânico como sendo capaz de tanque muito agora. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 912 Aviso: bem-vindo à partida de abertura da Ferd Galaxy Pro League. Eu sou o comentarista deste jogo, Windy Chimes. Conteúdo patrocinado. Olá a todos, sou um comentarista convidado, Boom Hit Dog. Sou um comentarista convidado, Li G. Os três estavam sendo filmados em um estúdio. Este estúdio estava localizado dentro de uma nave espacial que pairava acima do planeta da competição, com vista para a cena. Assim que a transmissão ao vivo foi conectada, houve uma enxurrada de comentários pop-up voando pela tela. Foi muito animado. Anxiao pegou um saco de petiscos e, reclinando-se em sua cadeira, comeu enquanto observava confortavelmente. As duas equipes que se enfrentam desta vez são Long Sky e Dynasty, disse Windy Chimes. Eles foram os campeões e vice-campeões na Pro League anterior. Eles se enfrentaram pela última vez nas semifinais, onde Long Sky derrotou Dynasty e os fez perder a final, então definitivamente haverá alguns ressentimentos. Seus torcedores exalaram o cheiro de pólvora antes desta partida. De um lado estão os campeões que precisam garantir a primeira vitória, enquanto Dynasty deseja enxugar a humilhação anterior, então esta partida será de proporções épicas. O que vocês dois dizem? Acho que Long Sky pode vencer, disse Boom Hit Dog. Altian é um exemplo típico de um competidor que fica mais forte quanto mais fortes são seus oponentes. Estou muito otimista com ele. Houve alguma sorte durante a última vitória de Long Sky, rebateu Li G. Estou mais otimista com a Dynasty, pois eles definitivamente terão feito mais pesquisas depois de perder na vez anterior. Os três comentaristas debateram por alguns minutos antes de Long Sky e Dynasty finalmente entrarem no campo de batalha, acenando para o público e fazendo a autoapresentação antes da partida. O herói que conquistou a glória anterior para a China apareceu e incitou uma grande onda de pop-ups, tanto que Anxiao mal conseguia ver a tela. Ok, podemos ver que ambos os lados já entraram no campo de batalha. Se for esse o caso, então a Pro League oficialmente começa. No momento em que a voz soou, ambos os lados se moveram, semelhante a um raio ou uma erupção vulcânica. Em comparação com a versão anterior, os métodos táticos e o poder destrutivo desses jogadores profissionais obviamente aumentaram para um nível totalmente novo. Então o alcance do campo de batalha também se tornou maior. Long Sky tinha uma força penetrante afiada, mas Dynasty era mais equilibrado no geral. Seu trabalho em equipe era quase perfeito, e eles eram habilidosos em batalhas em equipe, além de capturar a bandeira. No entanto, em termos de força individual, Long Sky, que tinha Altian, Sleep Winter e Twinkle Rice, três jogadores de nível divino, superou ligeiramente a dinastia.
Enquanto o King Admiral superava ligeiramente todos os seus oponentes, era difícil para ele apoiar toda a equipe. Conteúdo patrocinado nesta Pro League, os novos formatos para batalhas em equipe e jogos de sobrevivência em masmorras também fizeram sua estreia. Anxiao não era estranho a isso, mas os jogadores acharam isso novo desde que foi a primeira vez. A masmorra selecionada não foi corrigida e foi diferente a cada jogo. Antes do jogo, várias opções de masmorras seriam retiradas para permitir aos jogadores tempo para estudar antes que uma dessas opções fosse selecionada aleatoriamente. No entanto, os jogadores profissionais estavam em um nível diferente. Quando essa regra foi anunciada há um ano, as equipes já haviam começado a fazer treinamento de masmorras e estavam familiarizadas com a maioria das masmorras dessa região. A batalha de equipe seria realizada em uma masmorra de nível normal, enquanto a batalha de sobrevivência seria realizada em uma masmorra de alto nível. Coincidentemente, as masmorras que Long Sky e Dynasty escolheram tinham a ver com Anxiao. A batalha da equipe foi realizada na série de masmorras de Guerra Secreta, e ambas as partes seriam jogadas na mesma masmorra. O objetivo não era um ataque de tempo, mas sim completar algumas tarefas de missões especiais, como assassinar certos personagens ou extrair missões ocultas, testando a qualidade abrangente de cada equipe. Quanto à batalha de sobrevivência, era uma cópia de Warfare, Defense of Planet Aquamarine, onde os Calamity Grades of Darkstar se uniram contra Anxiao. Mesmo estando na versão 2.0, esta cópia da masmorra ainda era difícil para os jogadores. O foco das batalhas nas masmorras era testar a inteligência e a bravura das equipes. Utilizar tudo dentro da masmorra para derrotar seus oponentes tornaria a Pro League mais interessante do que apenas uma batalha básica. Quanto à batalha pela sobrevivência, era mais de quem poderia lutar por mais tempo para sobreviver. Observar os jogadores profissionais sendo abusados também foi bastante divertido para o público. O estilo de batalha de Long Sky era mais imprudente, já que a especialidade de Altian não estava na estratégia e não era adequado para as complexidades das batalhas de masmorras em equipe, enquanto Sleep Winter estava acostumado a fingir ser um porco para comer o tigre. Ele foi incapaz de abalar a estabilidade da dinastia e foi completamente levado ao redor de seu nariz pelo Almirante Rei, derrotado. Quando se tratava da masmorra de sobrevivência, a cópia da masmorra repetia o campo de batalha da época, onde as duas equipes ficaram cara a cara com os 3 Supers Darkstar do grau Calamidade. O nível de ameaça estava basicamente morrendo quando eles os encontraram. Felizmente, a cópia do Black Star também foi projetada de acordo com a história original. Long Sky e Dynasty se materializaram fora do santuário, com escudos protetores, e tiveram que resistir às consequências dos 3 graus de calamidade, bem como ao bombardeio da nave-mãe. O jogo de sobrevivência permitia que eles lutassem entre si também, mas nenhum dos lados tinha o luxo, apenas correndo de cabeça baixa. Isso era o completo oposto da imagem de arrogância que os jogadores profissionais normalmente exibiam, o que encantava os espectadores ao extremo. A transmissão ao vivo foi cheia de aplausos e comentários animados. Ambas as equipes morreram em rápida sucessão, e foi Long Sky quem morreu primeiro. Eles não eram tão bons em se esquivar e foram transformados em cinzas por Ember. A primeira vitória do jogo de abertura foi assim conquistada pelo Dynasty, que destruiu diretamente a chance de campeonato para Long Sky. Anxiao teve que admitir que o Rei Almirante era realmente um bom representante dos jogadores profissionais chineses, e ele já o admirou. Esse cara era um verdadeiro jogador de nível divino. Saindo da transmissão ao vivo, ele pôde ver muito mais postagens nos fóruns sobre a batalha anterior. Os fãs de ambos os clubes estavam ocupados falando mal um do outro, e Anxiao apenas passou por eles antes de fechar os fóruns. Enquanto guardava seus lanches, sua mente começou a relembrar. Em sua vida passada, a China enfrentou um cronograma diabolicamente apertado, e seu resultado final foi péssimo, nem mesmo chegando às semifinais. Não havia exército Black Star em sua vida passada, então a força do Shattered Star Ring era bem fraca. A situação é diferente agora. A China já venceu o campeonato uma vez e com o aumento do poder da profissão de mecânico, as chances de defendê-la não são pequenas. Toque toque. Nesse ponto, o comunicador em sua mesa tocou. Com um gancho de seu dedo, ele arrastou o comunicador. O chamador era da dinastia Carmesim, e era alguém responsável pelo projeto Evolutionary Totem. Conteúdo patrocinado.
Sua Excelência Black Star, desculpe me intrometer. A atitude da outra parte foi respeitosa. Algum problema com relação ao negócio? Anxiao ergueu as sobrancelhas. Sim, como você sabe, alguns bandidos roubaram recentemente os totens evolucionários que foram comprados por nossos aliados. Alguns desses totens evolucionários roubados estão agora em circulação no mercado negro, e alguns foram levados por seus empregadores secretos. De acordo com nossas fontes, achamos que a Blood Gold Organization é um dos suspeitos envolvidos. Organização Ouro de Sangue. Anxiao lembrou-se dos detalhes do passado. Este era um membro da facção Lawful Evil. Eles estavam no comando do Mercado Negro Galáctico junto com outras organizações cinzentas. Eles também eram um grupo de mercenários do Mercado Negro no qual os jogadores podiam entrar, geralmente para aqueles jogadores que gostavam de causar problemas. A Blood Gold Organization é diferente da Fallen Ark. Eles têm um conjunto de regras a seguir. Desde que os avisemos em nome da dinastia, eles devem saber como se comportar. Anxiao coçou o queixo. É aí que está o problema. O tom do oficial caiu. Com base em nossa inteligência, nossos espiões descobriram que existem sinais de radiação do totem evolucionário em alguns planetas da Federação da Luz e da Igreja Arcana. Eles também podem ser compradores e, se for esse o caso, a Blood Gold Organization terá seu apoio. Bem, suponho que ainda esteja dentro das minhas expectativas. Anxiao estreitou os olhos. A Federação da Luz e a Igreja Arcana não conseguiram obter o totem evolucionário pelos canais convencionais, então procuraram alternativas. A Blood Gold Organization também era uma grande organização, com um amplo escopo de negócios, e eles definitivamente teriam sua própria agenda. Mas se a Federação da Luz e a Igreja Arcana os abordassem, mesmo ao custo de ofenderem a dinastia Carmesim, eles ainda estariam dispostos a ser peças de xadrez, pois isso permitiria que se aproximassem das outras duas civilizações universais. Dentro do universo atualmente explorado, as 3 civilizações universais foram os maiores patrocinadores. Então não foi surpresa que a Blood Gold Organization tenha sido tentada pelo ramo de oliveira que lhe foi lançado. Então, você quer trazer a faca para a Organização Ouro de Sangue? Anxiao perguntou. Isso mesmo. Esperamos dar a eles um bom aviso e precisamos de sua ajuda para coletar algumas informações. Entendi. Anxiao assentiu. Conteúdo patrocinado. Eles trocaram as respectivas informações e encerraram a ligação. Ao mesmo tempo, uma nova missão apareceu em sua interface. Aviso? Introdução da missão. Os movimentos erráticos da Blood Gold Organization afetaram os negócios importantes da dinastia, e a dinastia decidiu enviar-lhes um aviso: matar a galinha para avisar os macacos. Requisitos da missão: forneça à dinastia 3 membros de alto escalão da Blood Gold Organization. Recompensa: 15 milhões de experiência mais 1000 pontos de contribuição da dinastia, x1 recompensa aleatória. Rastrear os escalões superiores da Blood Gold Organization? Parece que a dinastia quer atacar de cima. Não é à toa que pediram ajuda. Essa é a expertise de um mecânico virtual. Guardando seu comunicador, Anxiao pensou um pouco antes de ligar para Sylvia. Sylvia, há alguma notícia da tribo Sprite da Rocha? Eles decidiram comprar um novo lote de totens evolucionários. Anxiao bateu na mesa. Diga a eles, para evitar incidentes semelhantes, decidi enviar alguns de meu exército mecânico para seguir sua frota, fornecendo um serviço de escolta gratuito. Entendido, vou retransmitir a mensagem. Anxiao assentiu e desligou antes de se conectar à rede quântica e ligar para Philip. Daqui a pouco, invada uma conta do mercado negro com um alto ponto de credibilidade e contrate anonimamente a Blood Gold Organization para roubar este lote de mercadorias. Contra tais forças mercenárias, o método mais simples seria jogar alguma isca. Conteúdo patrocinado. Nos dias seguintes, enquanto Anxiao esperava o peixe morder, ele assistia às batalhas da temporada regular que estavam em pleno andamento. Depois de uma batalha round robin, a temporada regular finalmente decidiu os participantes para as quartas de final, bem como os 16 primeiros colocados, e entraram nas finais. Dynasty ficou em primeiro lugar nas batalhas por equipes por pontos, enquanto King Admiral foi o primeiro em termos de pontos individuais. O Dynasty obteve uma dobradinha primeiro e demonstrou sua força poderosa, obtendo a qualificação para entrar na Liga Internacional.
Temple of God e Thunderstorm ficaram em segundo e terceiro lugar, enquanto Long Sky ficou em quarto lugar. Este resultado foi um pouco impróprio para o ex-campeão, e eles foram um tanto lentos. Em seguida, Berinjelas Fritas com Peixe e River Valley ficaram em quinto e sexto lugar, respectivamente. O sétimo foi um novo clube, que entrou em cena de forma explosiva, chamado Long River, enquanto o oitavo classificado foi o Sky Palace. Esses eram os 8 primeiros times e disputariam as finais da divisão em melhor de 5 jogos. Apenas as 4 primeiras equipes poderiam se classificar para a Liga Internacional. Pelas batalhas individuais, Mapleton alcançou o top 16 desta vez, obtendo a qualificação para disputar a Liga Internacional, junto com Frenzied Sword. Após a temporada regular, um período de buffer foi dado. Durante esse tempo, a Blind Gold Organization finalmente mordeu a isca que Anxiao havia lançado. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Reporte: